Salve, salve, galera nerd! Salve, salve, galera nostálgica! Sérgio Carvalho no comando da voz, Pedro Biblioteca, vulgo algoritmo, vulgo robô, vulgo dinossauro, vulgo Darth Vader. Por que eu tô falando isso? Galera, dia 4 de maio é considerado feriado na Inglaterra, dia de Star Wars. E nada mais, nada menos, como Sérgio Carvalho e Pedro entrevistando o nosso amigo Pedro sobre Star Wars. Galera, e aí, Pedro, o que você tem a dizer para os fãs de Star Wars, uma franquia multibilionária, né? Eu tenho a falar que a força está conosco e que a Kathleen Kennedy seja mandada embora. Galera, entenderão. Galera, Star Wars foi lançado em 25 de maio de 1977. Caraca, e até hoje faz sucesso. Sim, é uma máquina de dinheiro, é um monstro, é uma criatura, é um ser mitológico, é Star Wars. Star Wars foi criado por George Lucas na época, que ele tem uma diferença, é muito parecido com o Rock, Serginho, porque ele teve que botar a casa dele em penhor, o carro dele em penhor, para poder fazer o filme. Caraca! E ninguém acreditou nele. E na época, ele foi o cara que fez maior inteligência de todas, que ele falou, eu vou produzir o filme, vocês podem pegar o meu salário, mas eu quero o royalties dos brinquedos. E os empresários falaram, tudo bem, você pode fazer isso, economizou. E foi o maior erro de todos deles. Porque Star Wars é uma franquia tão bilionária que tudo relacionado a Star Wars é colecionado. Isso, e foi isso que tudo aconteceu naquela época do cinema, após o cinema, onde foi feito no teatro chinês dos Estados Unidos, que girava, a fila girava em torno do teatro. Nossa senhora, quarteirões, né? Fechava um quarteirão inteiro, as crianças e os fãs queriam os brinquedos. E eles chegavam nas lojas, as lojas vazias, não tinha nenhum brinquedo, só tinha uma caixa e um valor e um vale que vai falar, no mês que vem você vai ganhar seu brinquedo. E a pessoa comprava naquele nível, cara, pra você ver o monstro que era naquela época. Star Wars, então, já estreou fazendo sucesso, Pedro? Sim, começou a bombar e cada vez mais foi bombando. Aí George Lucas criou o primeiro filme, né, Star Wars, A Nova Esperança, aonde mostrava um jovem Jedi que não sabia que era Jedi, porque nessa época, se eu for falar toda a cronologia, vou enrolar vocês, então eu vou devagarzinho, antes que complique. Então, assim, nessa época, um jovem rapaz que trabalhava com seus tios, na sua fazenda, Luke Skywalker. Skywalker é uma família muito importante na saga Star Wars, até o último, até hoje, é muito importante. Esse garoto, ele trabalhava e ele encontra dois robôs, RRD-2 e XR-9, que são dois robôs que eles usariam para ajudar a fábrica lá no teu tio, na época. Só que o que acontece? Por causa disso, houve uma invasão no espaço por Darth Vader, indo atrás da Princesa Leia. A Princesa Leia, que era uma rebelde contra o Império. Nesse universo existia o Império. O Império ele subjugava todos os planetas que estavam em retorno dele. E essa princesa ela tinha informações de uma arma secreta e um ponto fraco dessa arma. Então ela manda um droid, o RRD-2, para esse planeta para entregar para um antigo amigo dela chamado Ben Kenobi, o mestre Jedi, para fazer isso. Só que quem encontra é o Luke. Com esse tipo de informação, o Luke leva o robô, o Império descobre, manda os soldados e mata o seu tio. Mata o seu tio e sua tia, queimados na época. Caramba. E aí o Luke tem que sair de fora disso. Quando ele sai de fora, ele é salvo pelo mestre Jedi, o Ben Kenobi no caso, e ele é levado para isso. Com isso, ele aprende que, depois de muito tempo, ele aprende que ele é um Jedi, que ele tem essa força dentro dele. A força está com você. A força está com ele. E ele começa a ser treinado por esse mestre Jedi. E eles fazem um plano para tentar salvar a Princesa Leia, que foi capturada por Darth Vader.
Então essa é basicamente a primeira história de Star Wars inteira. Então, galera, estamos falando de Star Wars aqui e vamos falar também que em Trato Feito, passou alguns episódios de Trato Feito, uma coleção completa do Star Wars, Pedro, que estava avaliado na casa dos milhões. E ele fala, o próprio Rick fala em Trato Feito, o colecionador de Star Wars paga quanto for, mano. É uma franquia. É uma franquia bilionária, tudo é colecionável. Recentemente eu tinha achado uma coleção de bonecos de metal na feira, bem baratinho. Se eu tiver a imagem, eu mostro para vocês no vídeo, mas se eu não conseguir, fica só registrado. Os bonequinhos, Pedro, eu paguei R$5 em cada boneco. Eles foram vendidos por R$1.200, 3 bonecos. Cada um valia quase isso. Para tu ter uma noção do que é essa franquia monstruosa, né, Pedro? Sim. E foram lançados quantos filmes, Pedro, da saga? Cara, assim, na cronologia atual que a gente tem, estão 9 filmes. Tirando alguns spin-offs que tem. Tirando também alguns quadrinhos, aí são bilhões. E livros também. E jogos também. Então é uma franquia que, se você quiser começar a assistir, eu aconselho você a assistir os mais clássicos. Os primeiros. Começar pelos primeiros. Primeiros, não o episódio 1, 2 e 3, antes que você confunde. O episódio 1 e 2 e 3 não são os primeiros. Os primeiros é o episódio 4, 5 e 6. Caramba, porque Pedro. ele começou por trás. Ele foi para trás. E tipo, ele contou um pouco a origem, né? No 1, 2 e 3. Sim. Mais ou menos não, ele mostrou mais o futuro. No futuro. Depois ele voltou para contar a história, como eu falei. A família Skywalker é muito importante. Porque o vilão principal, que é o Darth Vader, que está aqui, vou dar até para vocês aqui. E na camisa também? Também, na camisa também. Ele é um Skywalker. É. Ele tem isso. Por quê? No filme Origem, conta a origem dele. Conta como ele se transformou em Darth Vader. Então, ele tem um processo. Ele começa como um herói e no processo vai se transformando num vilão. Caraca, até chegar nesse ponto. Muito então, vai toda a trajetória dele. Tanto que ele enfrenta o próprio filho. O Luke, que eu falei que é o jovem rapaz, é filho dele. Só que ele não sabe que é o filho dele. Então a gente vê toda essa trajetória. E a Leia, que é a princesa, é filha dele também, irmã do Luke. O Luke é filho do Darth Vader? Sim. Por isso que ele já tinha força dentro dele, né? Sim. Na verdade, a força no universo Star Wars é como se fosse o Ki de Dragon Ball Z e o Código de Cavaleiros. Para quem entende isso. Caramba. Então todo ser humano tem o Ki disso. E a Ordem Jedi, existe a Ordem Sith. A Ordem Jedi é a ordem que defende a galáxia, são os templários da galáxia. E os Sith são os opostos, eles querem dominar a galáxia, no caso. Então tem essa divisão entre bem e mal. Hoje em dia meio que o pessoal fala que é a mesma coisa, mas não. Nos cânones, o normal é bem e mal mesmo definido. Tanto que eles fazem isso. E a gente tem toda essa trajetória do Luke chegando nesse ponto e o Darth Vader também. Por isso que a gente tem isso, em toda a franquia. Caraca. Então, amanhã, dia de Star Wars na Inglaterra, se você puder, pega sua passagem de ônibus e camba pra lá, que deve ter muita coisa boa, galera. Sim. Deve ter muita coisa. Diz que é igual um feriado lá, dia de Star Wars. Sim, com certeza. Continuando ainda, além disso, nós tivemos mais 3 filmes, uma trilogia nova, que foi recentemente, começando com o Despertar da Força, que essa franquia foi uma divisão entre os fãs. Muitos fãs não gostam, muitos fãs gostam. Foi a primeira divisão mesmo. Diferente da franquia, mas a original, que também dividiu os fãs, essa dividiu ainda mais. Muito mais. Por causa de alguns problemas, e eu sou um cara que não gosto muito dessa nova trilogia. Eu prefiro as duas outras. Mas elas têm algumas coisas que são legais. Ela é uma franquia que já mostra mais para o futuro. Bom, tu tem aí no seu conhecimento os pontos positivos e negativos que você pode aí passar para os nossos fãs, para os nossos inscritos? Sim, eu posso te passar alguns pontos positivos e negativos nesse ponto. Bom que aumenta o lore. A gente vê personagens antigos da antiga trilogia aparecendo nessa nova. E isso é muito bom, né? Alguns momentos são respeitados na trilogia, fazendo referências para quem conhece toda a saga de Star Wars.
E esse é um ponto positivo. O negativo é uma coisa. Eu não gosto muito da personagem principal. Ela é muito forçada nesse ponto. É uma Mary Sue, como o pessoal fala. Hoje em dia a gente vê muito disso. Ela não precisa de mestre, não precisa de aprendiz, não precisa de nada. Ela já nasceu pronta, Nasceu pronta. Isso eu não gosto. Mary Sue é isso, é uma pessoa que já nasceu pronta. E existe tanto para homem como para mulher. Dos dois lados. É o personagem que não tem que ter mestre, não tem que aprender nada, ele já sabe tudo. Entendeu? E outra coisa também que houve uma briga externa dentro dos filmes. Um diretor de um dos filmes, do penúltimo filme, do Último Jedi, ele foi um diretor que veio e mudou toda a franquia. E o diretor do Ascensão Skywalker pegou tudo que ele fez, empurrou e falou que estava errado. Então teve uma briga externa entre dois diretores e aí confundiu toda a linha, tudo foi mudado. Então esses são os pontos negativos dessa sequência, né? Sim. Como eu falei, são pontos negativos e pontos positivos, mas eu aconselho você já assistir. Começa a assistir pelo primeiro mesmo, depois vai pegando e depois pega para finalizar. Aí consegue fechar o ciclo. Tu acha que Star Wars tá fechado, Pedro? Ou dá para fazer mais alguma produção? Cara, sempre dá para fazer uma produção de Star Wars porque o universo é muito grande. Tanto que hoje em dia a gente ainda tem séries de Star Wars. Já estão sendo lançadas pela Disney Channel. Tem Mandaloriano, que é tipo os caçadores de recompensa do espaço. Vai ter a série da Ahsoka, que é uma personagem que vem de uma animação em 3D, e ela ganhou sua série. Já teve também o livro de Boba Fett, que vem dos clássicos e continua a história dele. Nossa. Então, cara, é muito grande. A obra é muito bonita, né? Muito bonita e muito grande. Não dá, eu falo que é uma das maiores obras. Será que Jorge Lucas sabia o que ele estava plantando, Pedro? Eu duvido muito. Eu duvido, me arrepiei todo, mano. Eu duvido, cara. Mas assim, claro que todo pai acredita no seu filho, né? Então, mas a dimensão, eu acho que ele não esperava, realmente ele não esperava. Não esperava. Eu falo assim, Star Wars, ele é tão grande como... Muito grande, gente. Vocês não têm noção tão grande que é. Marvel e DC. Ele chega nesse mesmo nível. Ah, não, Pedro, é possível. Ou passando em alguns momentos, passando o patamar. Sim. Eu acho ainda, Pedro, na minha opinião, eu sou fã da Marvel. Sim. Declarado, Pedro é fã DC. Sim, declarado. Mas Star Wars, pra mim, é uma marca mais forte que as duas. Chega a ser mais forte que as duas. Com certeza. Você não tem noção como é lá fora. Aqui dentro também tem muito fã de Star Wars. Star Wars é tão cheio que criaram umas coisas chamadas de jedaísmo, gente. Não acredite nisso, isso não é religião, é só cara que criou. Então, mas para você chegar, a galera criar uma religião chamada jedaísmo. E eles têm, Pedro, eles têm idioma próprio, mano. Sim. Eles falam os idiomas da série, tem tradução, tem tudo, para tu ver que nível os fãs são de Star Wars. Sim. Eles têm o próprio idioma, mano. Muito maneiro. Sim, sempre foi assim, Star Wars sempre cresceu nesse ponto. É uma franquia que provavelmente vai tá gerando muito dinheiro e muito recurso, além de hoje em dia nem gerar tanto, porque tem gente lá dentro que não conhece Star Wars, ou acha que conhece, ou quer meter uma coisa que não é a ver com Star Wars. É verdade. E eu tô falando isso com a Marvel e com a Disney, né? Disney. Né? A Marvel não tem nada a ver com essa guerra, é a Disney, tá? Que já estragou a Marvel de repente. Na mão. Complicado. Tão complicado, galera. E outra coisa que eu vou falar pra você, Pedro, que é muito complicado também, que se você chegar para um fã de Star Wars e chamar a série de Jornada nas Estrelas, também arruma briga. Arruma briga, galera. Porque muita gente confunde Star Wars com Jornada nas Estrelas, né, Pedro? Sim. Eu sou um cara que gosta das duas séries. Eu não vejo bandeira nesse ponto. Eu adoro DC, mas eu também gosto da Marvel. Vejo filme pra cacete da Marvel, da DC e tal. Sim. É uma comparação que eu também faço. Mas, cara, é porque assim, o Star Wars, ele é mais uma ficção fantasiosa. Tem muita nave espacial, mas tem poder, tem super salto, tem isso. O Jornada na Estrela, ele é um pouco mais cabeça.
Entendeu? Mais intelectual. Mais intelectual, é mais conflito humano, tem seus momentos, mas assim, você nunca vai ver um humano puxando um sabre de luz. Mas tu sabia que os Fã, eu sei. o fã de Star Wars, eles odeiam Jornada das Estrelas, aquele fã mesmo... Não, hoje em dia nem tanto. Nem tanto. Mas no começo, entendeu? Dividia, né? Dividia. Mas de vez em quando era mesmo fã dele, só pra um provocar o outro, entendeu? Mas vou te falar, Jornada das Estrelas nem chega no patamar de Star Wars. Não, o Jornada das Estrelas é tão grande, mas não chega no patamar de Star Wars, não. Mas ele é bem grande. Ele é bem grande, é uma franquia muito grande. Franquia muito grande. E a gente vai estar falando sobre ela já, em breve, no canal. Galera, canal Daily Degrau falando um pouco de Star Wars, passando um pouco do nosso conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele like. Galera, está rolando o sorteio do canal Daily Degrau Nerd, onde você vai ganhar essa box com o CD da novela Vamp e, curiosamente, o pôster. Nada disso é planejado, gente. A gente não planejou isso. Mas o pôster de Star Wars lindão, saído direto da coleção do Pedro Biblioteca, galera. Isso aí. E se a gente ficar famoso, vai valer uma grana, hein? A gente compra até de você de volta. Só para manter no nosso museu. Brincadeiras à parte, quero agradecer a Max Power Mega pelo conselho sobre o vídeo. Obrigado, irmão Max, você mora no nosso coração. E por lembrar que o dia de Star Wars não pode passar batido. Com certeza. Valeu, galera, muito obrigado.